E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Santos, pastor convosco. Gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo no dia de hoje. É, eu tenho tomado alguns remédios regulares e o médico me passou um remédio com uma determinada marca. Não vou falar o nome, até porque a gente não pode estar fazendo propaganda, né, no canal, enfim. E me passou um remédio de uma determinada farmacêutica. Eu comecei a tomar esse remédio. Estava me sentindo melhor em relação àquele meu problema. E aí, por um motivo talvez de pesquisa, tentando encontrar um remédio um pouco mais barato, porque no Brasil os remédios não são baratos, eu encontrei um remédio da mesma linha, com os mesmos princípios ativos, né? Só que é o que nós chamamos de remédio genérico, né? Para quem não sabe o que é remédio genérico, no ano de 1999, o ministro da Saúde, que na época era José Serra, criou a Lei 9.787, para determinando que os remédios, que as grandes marcas de remédios tivessem além das suas patentes quebradas, para que pudessem ser fabricados remédios com os mesmos princípios ativos a preço mais barato. Eu entrei nessa, fui lá e comprei um remédio genérico que eu precisava, com os mesmos princípios ativos. E comecei a perceber que eu continuava tendo, mesmo já tomando já o remédio já há algum tempo, eu voltei a ter os mesmos sintomas que eu estava tendo em relação à minha consulta com o médico, né? Em relação ao remédio que havia me passado. E isso me fez perceber que às vezes nós não podemos trocar aquilo que é o correto por aquilo que é genérico. E é claro, eu sou alguém que gosta muito de traçar paralelos em relação à vida com Deus, em relação às coisas que acontecem no nosso dia a dia. E eu achei interessante. Muitas pessoas hoje em dia querem viver o evangelho, mas um evangelho genérico. Não vou dizer para você que o remédio genérico não é bom, mas o original é muito melhor. O original tem todo um investimento de tecnologia, todo um investimento ali de pessoas que correram atrás para criar um remédio que realmente atendesse aquela necessidade. Enfim, apesar de ter um preço maior, é muito melhor o remédio original do que o genérico. O remédio genérico muitas vezes não resolve o problema. Você talvez já tenha tido experiência com isso. Eu tive uma experiência em relação ao remédio genérico hoje. E muitas pessoas querem viver um evangelho genérico. Um evangelho que quase parece com o evangelho de Jesus. Um evangelho que quase se parece com aquele que nós ouvimos na palavra de Deus a respeito do amor de Deus, da graça de Deus, enfim, das coisas concernentes ao reino de Deus. Só que quase parece. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar o evangelho original, lermos a palavra de Deus. Hoje eu ouvi uma pessoa falando que os evangelhos são parte do Antigo Testamento, e de fato são, porque Jesus ainda estava vivo, né? Quando aconteceram os fatos narrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, João e no evangelho de Lucas. E que se nós tivermos que levar em consideração, precisamos levar em consideração a partir de Atos dos Apóstolos. Mas como é que nós vamos entender o que aconteceu, como Jesus fez? Porque eu estava até falando a respeito do evangelho melhor dizendo, do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, quando Lucas diz assim, olha, eu fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima no céu. Então, para que nós entendamos o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, nós precisamos entender o que estava acontecendo nos evangelhos. E muitas pessoas vão fazendo daquilo que seria a base principal do evangelho algo genérico. Pega uma pincelada aqui, qual que é o princípio ativo? É o evangelho? Tá, mas vamos pôr um pouquinho disso, não precisa ler isso não precisa fazer isso não, faz só isso e isso que já melhora. E vão criando fórmulas genéricas para você acreditar, para você crer, para você viver uma vida com Deus. E isso não funciona.
ou nós tomamos o remédio original de Deus para nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, as palavras principais de Jesus, né, como eu já havia falado no último vídeo, a respeito de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o do Sermão da Montanha. Nós não vamos ter uma vida plena, nós vamos ficar capengando, nós vamos ter uma vida medíocre, uma vida cristã medíocre. E não é esse o propósito de Deus para nós. Assim como eu não quero mais tomar o remédio genérico, que não está me fazendo efeito nenhum, eu voltei a comprar o remédio original que eu estava tomando, né? Voltei a tomá-lo. E na nossa vida cristã também, você não pode aceitar um evangelho genérico, você não pode aceitar um evangelho que vai dar metade da solução para as suas angústias, para os seus problemas, para as suas crises. Você precisa aceitar o evangelho perfeito de Jesus Cristo. Ler a palavra de Deus de coração aberto, aceitar o evangelho pleno, o evangelho original de Jesus. Não aceite, não dê ouvidos para genéricos, porque os genéricos normalmente não funcionam. Tá bom? Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado e um dia abençoador, e que no nome de Jesus você possa viver o evangelho original de Jesus Cristo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. Compartilhe com seus amigos se você puder. Indique o nosso canal para outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção estar junto com vocês mais uma vez, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima. Tchau, tchau.